Ah lá, ele chegou. Ele está entre nós. Não estou acreditando que eu tenho essa presença ilustre aqui no meu evento. Não estou sabendo lidar. Quem é fã do Guten aí? Bota aí nos comentários, gente. Quero saber. Eu não acredito, não é possível. Não tô sozinha nessa. Eu tenho certeza disso. Guten, seja muito bem-vindo aí ao StarsTF, a virada hacker. Estamos muito felizes que você aceitou colar com a gente, né? E, pô, feliz pra caramba, né? Só isso. Fã do Guten, né? Só queria deixar isso aí, Guten. Só Guten. Então, quem é fã do Guten, escreve aí nos comentários, por favor. Gutenberg Carvalho, você já deve ter visto ele por aí em eventos de segurança, implantando biochips em alguém. Não façam isso em casa. Depois de uma década em programação, Guten começou a atuar em segurança da informação com viés ofensivo. 4 anos se passaram e ele começou a olhar para o Blue Team e trabalhar mais no Shift Left, na esteira DevOps. Olha! Ó, já tá passando na tela aqui, ó. Nós somos fãs do Guten. Eu amei. StarsTF é fã do Guten. Todo mundo é fã do Guten. Guten vai apresentar pra gente a palestra CLI agressivo, melhorando seu bash full para pentesters, bounters e hackers. E haskers. Tem tela compartilhada aí bonitinho. Guten, o palco é todo seu. Bom dia, pessoal. Já peço desculpa de antemão que essa palestra é meio improvisada, né? Na verdade, ela é uma colcha de retalhos de um monte de conversa de bar e que a gente acabava conversando, assim, sobre ferramentas, né, do dia a dia de pentest, de bug bounty, até do hacking mesmo, né? E aí uma pessoa que tem muita culpa por essa palestra, por exemplo, é o Mercedes, né? Uns 2, 3 anos atrás, numa conversa de bar ali, a gente estava falando sobre o código que ele estava escrevendo ali, o PEV, né? E aí a gente estava falando sobre essa coisa de usar o Python como uma comodidade, enquanto a gente tinha muita coisa nativa do Linux, né? E aí a gente acabou caindo no assunto envolvendo o Júlio Neves, né, que é conhecido como o pai do Bash, e como o Júlio Neves tem essa habilidade de pegar muita coisa que a galera acaba desenvolvendo com código de outras linguagens e acaba transformando isso tipo num script só usando ferramentas nativas. E aí isso foi muito de encontro, depois de um tempo, com uma situação de pentest que eu encarei em alguns lugares, quando eu estava numa consultoria. Às vezes você caía num ambiente mais hardenizado, que você não conseguia usar certas ferramentas, você tinha que fazer algum malabarismo ali para acabar usando as ferramentas do sistema, usando o shell script ali que você codava na hora para conseguir fazer algumas coisas. Então, essa palestra é mais ou menos nessa linha. Vai falar um pouco de shell script bem básico e mostrar algumas coisas que você pode usar no dia a dia para substituir algumas ferramentas, né? Porque a ideia também de trazer, que nem eu falei nesse ambiente hardenizado, às vezes você cai num pentest, você caiu dentro de um ambiente Docker ali. E ali você tem algumas ferramentas que você pode tentar utilizar para fazer algumas coisas. Ou numa outra situação, que você, por exemplo, está na rua, está no celular, você tem um celular Android, e você pode usar um command line tipo Termux. E aí você pode ter um shell script ali rodando, que você pode fazer as coisas enquanto estava na rua. Por exemplo, eu trabalhei em outra cidade, tinha que pegar fretado, e muitas vezes eu fazia alguma brincadeira, assim, algum pentest, enquanto estava no fretado, né, com o celular. Tinha deixado um script rodando ali de background, enquanto isso ia fazendo ali as varreduras que eu precisava fazer. Então,
A nossa agenda vou falar um pouco ali de Shell Script 101, bem introdutório mesmo, para a gente começar nesse mundo, né? Aí, passando esse sufoco, esse trauma do CLI, eu vou introduzir essa parte de substituir algumas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia por algumas versões nativas do Linux. E aí fazer a conclusão. Você só precisa de um ambiente Linux, né? Eu falo Nix aí porque pode ser um Mac, pode ser um Termux, não falei no Android, ou qualquer distribuição Linux, que tenha qualquer tipo de shell. Pode ser o Bash padrão, pode ser um Z-Shell, que é o que eu uso normalmente, e aí outro Fish, qualquer outro que você queira. Nessa palestra eu vou focar na sintaxe do Bash. Tem algumas variações de sintaxe, comparações de string, comparações numéricas, algumas coisas mudam de uma shell para outra. Eu vou focar no Bash. E, opcionalmente, você pode instalar o JKey, né, o JQ, que aí ele faz um parse de JSON no terminal, e o Ruiz, que é muito bom você ter. Como eu não tenho um currículo tão bonito que nem os outros palestrantes aí, eu não tenho formação superior, né? Eu sou autodidata em tudo que eu estudo, né? Meu conhecimento é basicamente empírico, né? Aprendi com as coisas dando errado. Então, vamos direto para o que importa, né? Esse é basicamente o menor shell script que faz algo. Nesse caso, ele mostra a mensagem Hack the Planet no command line, né? E aí, se a gente parar para pensar, a anatomia de um shell script é essa. Você começa sempre declarando qual ambiente shell você quer usar, nesse caso o Bash. A título de curiosidade, esse hashtag exclamação, em inglês chama shebang, que é algo como ela bate, né? E você é uma palavra reservada ali do Bash. Então, basicamente, esse é o menor shell script que você pode ter. No dia a dia, você vai acabar usando algumas outras coisas, por exemplo, comparações entre números, né? Então, você precisa comparar, por exemplo, o status code de uma requisição web com um status code que você está esperando. Nesse exemplo, a gente usa a anotação usando colchete, né? O bracket notation. Mas você também consegue usar as flags, né? Essa anotação de bracket usa essas flags, e a outra forma de fazer a comparação é usando os operadores matemáticos, os operadores aritméticos, que aí você usa 2 parênteses ao invés dos colchetes. Isso tudo para comparação entre números. Para comparação entre strings, né, para comparação de texto, você pode usar a anotação aritmética de igualdade e de diferença, e as flags também. Você tem 2 flags específicas que você compara se a string é nula ou não. E aí, só um ponto para quem já programa, quem já tem algum conhecimento de alguma linguagem de programação, geralmente, para comparação, você usa sempre 2 iguais, né? Porque quando você usa um igual só, você está atribuindo um valor àquela variável. Só que no Bash isso funciona um pouco diferente, porque a anotação de variável no Bash, você usa o cifrão na frente dele, né? Então, quando você vai atribuir, você não usa o cifrão e usa um igual só. E sempre você tem o man, que é o manual, né? E você pode consultar a documentação usando o man e o comando que você quer consultar. Então, por exemplo, man bash. Então, por exemplo, você vai ter toda a documentação do bash, dependendo a configuração do sistema operacional, ela pode estar em inglês ou pode estar em português já. E é muito bom você ler a documentação, porque às vezes você tem insights muito bons. Por exemplo, existe um parâmetro do bash, que é o "-p", que você roda como modo privilegiado. Então, por exemplo, você está num pentest, você conseguiu entrar numa máquina e você conseguiu arrumar uma chave SSH para um outro servidor. Você pode tentar logar passando o comando bash-p, e se der certo, se aquele usuário tiver privilégio suficiente no sudoers, você já cai como root na máquina. Então, isso é algo que muita gente não conhece,
E você acaba descobrindo essas coisas lendo o manual. Agora vamos para a parte, né? Já falei essa parte introdutória de comparações ali que a gente acaba usando no dia a dia. E aí vamos causar um pouquinho de trauma e sobreviver a ele, né? Esse primeiro código é um código, existe, como toda linguagem de programação, às vezes você tem mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Nesse exemplo, eu estou mostrando como que a gente lê um arquivo de texto que está na nossa máquina. Então, nesse caso, eu passei ele como uma variável chamada input, e depois eu fiz um laço, né, de for aqui, em que eu percorro essa variável, né, eu interpolo ela com esse comando aqui, dando um cat no arquivo, né, o cat, ele pega o arquivo no sistema operacional e mostra no command line. Só que como eu não estou no terminal, ele vai pegar aquela saída que seria para o terminal e vai jogar para dentro do meu arquivo e vai percorrer linha por linha. Então aqui ele só dá um eco, né? Ele só vai mostrar linha por linha, mas você poderia substituir esse eco por um cur. Por exemplo, um cur "-i" maiúsculo, que vai trazer os headers daquele servidor, daquele domínio. E aí o ponto é aqui, por exemplo, o cerquilha, né, o hashtag é comentário. Eu tenho essa mania de escrever esses comentários com a largura de 80 colunas, né? Quem é mais antigo ali programou em ambiente que não era gráfico, era command line, tinha essa limitação de 80 colunas na década de 90, né? Então isso eu trago de lá. E aqui eu mostro uma das formas de fazer o que a gente chama de expansion, né, de variáveis, que é esse com cifrão entre parênteses. Tem uma outra forma que a gente vai ver mais para frente também. Aqui, por exemplo, é um código para você pegar um user agent, né, de forma randômica. Então, o que eu fiz? Eu crio uma variável, e aí eu crio... como é um texto muito longo e tem espaços, eu coloco ela entre aspas, e eu coloco alguns user agents que eu posso usar, e embaixo eu declaro uma função. Então, a palavra reservada function, mais o nome da função, e abro chaves. E aí, o que eu faço aqui? Eu atribuo a variável UA, que ela vai percorrer de forma... Ela vai pegar o tamanho dessa minha variável user agent, esse user agent colchetes arroba quer dizer isso, que ela vai pegar o meu length, né, o meu tamanho dessa variável, e o random, ela vai escolher um valor aleatório do tamanho dessa variável. Então, se o tamanho da minha variável é 6, ela vai escolher um número entre 1 e 6, né? E vai atribuir ao A. Embaixo, eu chamo essa função para eu conseguir fazer ela rodar e ter um valor. E no fim, eu declaro, eu chamo ela para mostrar no command line qual user agent ele escolheu naquele momento. Toda vez que você for rodar, ele vai escolher um user agent diferente. Então, isso você pode usar em combinação com cur ou com wget, por exemplo. Você precisa pegar um dado e você quer mudar o user agent, você pode criar essa função, você pode colocar ela para ler de um arquivo, que nem eu mostrei anteriormente, e aí você diminui o tamanho do código aqui no seu script. Isso é muito bom, porque tem muito lugar... Às vezes a pessoa esquece de passar um user agent, ou não lembra de cabeça, e em alguns sistemas acaba te bloqueando por causa disso, porque você está com o user agent padrão do cur ou do wget, e você não consegue fazer algumas coisas. Então, a maioria dos meus arquivos que fazem essa interação com sites na web, que estão respondendo a requisições, eu costumo fazer esse lance do user agent randômico. E aqui, vamos falar justamente agora de como começar a substituir algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, aqui a gente tem um código para você pegar o CIDR, né, o CIDR de alguma organização. Então, por exemplo, primeiro eu testo esse if, ele está testando se o comando ruiz existe. Se ele existir, aí eu rodo o código que vem embaixo. Do contrário, eu mostro para o usuário que o ruiz não está instalado. E aí, aqui tem uma variação que esse cifrão 1 que tem aqui na frente,
que ele está falando? Ele está falando que ele vai pegar o argumento que eu passar na linha de comando. Então, eu chamo o meu script com ponto barra, o nome do meu script, espaço, um argumento, que seria, nesse caso, um domínio. Por exemplo, google.com, sem o www na frente. E aí ele vai me retornar o IP daquele domínio. E aí eu posso usar no script posterior que eu vou mostrar para pegar o ASN desse domínio, dessa entidade, né? Então aqui, por exemplo, eu pego esse command line, faço uma requisição ruiz com ele, e aqui no caso eu tenho esse pipe, que é essa barra reta aí, né, vertical, que é basicamente, pipe é basicamente um cano, ela pega a saída de um lugar e leva para outra. Então, eu dou um grep, o grep ele faz o seguinte, ele vai pegar aquela saída, e aqui no caso, eu vou rodar uma expressão regular para dar uma limpada nela. Aí depois eu dou um TR, que eu limpo outra parte também, e depois eu acabo mostrando, e aí para frente aqui eu dou um unique para separar se tiver mais de um IP, ela respondendo para mais de um IP, que sejam duplicados, eu corto e só mostro uma vez para não ter entrada duplicada. Nesse script, a gente pode pegar a saída daquele anterior, que pegava o CIDR, e juntar com esse, porque aí ele pega o ASN, que é o número, o bloco reservado de IP para aquela entidade. Então, com a saída daquele primeiro script, do script anterior, a gente pode ligar nessa saída. A ideia de trazer esses scripts é para que você crie a sua própria pipeline de ferramentas. Então, você pode criar todo esse código que eu estou mostrando aqui, pode ser um único shell script, que você faz uma pipeline inteira rodando um único shell script, que ele já te traga um monte de informação e, por exemplo, salva no arquivo TXT que você pode consultar posteriormente. E aqui, novamente, usando o ruiz. Aqui é uma das várias técnicas de fazer numeração de subdomínios, né? No caso aqui, eu estou usando esse provider, né? Que é o Buffover, que ele traz essa informação para você. Então, novamente, eu passo como parâmetro, né? Como argumento do meu shell script, eu tenho esse cifrão 1, eu passo o domínio que eu quero, sem o www, né? Só o nome do domínio, o TLD dele, .com.br, por exemplo. E aí ele vai me trazer esses resultados. Esse script tem um ponto de melhoria. Eu não quis usar o JKey aqui nele para parsear o JSON, eu acabei usando o cut. O cut, ele é uma ferramenta que já tem no Linux também, que ele faz? Ele corta os elementos, né? Cut mesmo, né, do inglês. Então, esse "-d é o delimitador, que aí, no caso, aspas duplas, né? Eu usei aspas simples para declarar qual que é o meu delimitador, e aí o meu delimitador é as aspas duplas. Então, o que ele vai pegar? Um JSON, geralmente você tem um espaço, aspas, um elemento e as aspas, e aí o próximo elemento, né? Então, o que ele faz? Ele pega e fala, quando você achar a primeira aspas duplas, eu quero o segundo elemento, né? Então, o meu delimitador é aspas duplas. Então, esse F2 eu pego e falo, me mostra o que está depois da primeira aspa dupla que você encontrar, e não o que está antes. E aí eu passo esse F2 para mostrar isso. Esse script tem como dar uma melhorada nele. Depois no meu GitHub eu vou passar uma outra versão com o JKey que é um pouco melhor, ele é mais limpo. Aqui é um script, por exemplo, para fazer extração de endpoint de arquivos. Por exemplo, você tem um JavaScript. Você fez um crawling das URLs de um site, você pegou lá um bundle feito pelo Webpack, alguma coisa, um SPA, né? Então, que você tem toda a rota, todos os links internamente no JavaScript. Você pode usar esse script aqui para usar essa expressão regular aqui do grep, que ele vai limpar isso e vai te trazer os endpoints que você pode fazer algum teste depois nele, né? Você pode usar ele para fazer algum fuzzing de parâmetro, para tentar fazer alguma
prototype, pollution, alguma coisa que pode ser útil depois no seu pentest. Falando em fuzzing de parâmetros, eu estava conversando esses dias com um amigo meu no trabalho, e ele me pediu indicação de alguma ferramenta para fazer fuzzing de parâmetros. E uma que eu usei bastante logo no começo, sei lá, tipo 2014, foi o WFuzz. E aí eu me peguei pensando, falando, caramba, eu podia escrever minha própria ferramenta. Como eu estou muito nessa de escrever algumas coisas em Python, falei, não deve ser difícil fazer uma ferramentinha em Python que faça fazer de parâmetros. E aí calhou de vir com esse convite, essa intimação de estar aqui hoje. Falei, em vez de fazer em Python, eu vou fazer em Shell Script, então. E aí, o que eu faço aqui? Primeiro, eu testo novamente o parâmetro, né, que eu estou passando para o meu Shell Script, esse cifrão 1, eu testo se ele é vazio. Se ele for vazio, eu falo que a forma de usar o script é essa que eu estou mostrando com eco. E aqui eu introduzo uma nova situação, que é o cifrão 0. O cifrão 0, ele pega o nome do seu script, então você pode renomear o script como você quiser, que ele sempre vai pegar o nome dele, e fala como é que você tem que passar. Então você passa uma URL e passa a palavra fuzz em maiúsculo. Porque aqui embaixo eu vou ter uma expressão regular aqui no sed, que ele vai procurar por essa palavra fuzz. Então ele vai pegar essa palavra fuzz, vai trocar por uma variável que o meu shell script entenda para fazer ele fuzz de parâmetro. E a parte boa disso é que você pode fazer fuzzing do parâmetro, você pode fazer fuzzing de subdomínio, aqui no caso, e de diretórios também. Então, esse fuzz ela pode estar em qualquer lugar da sua URL. Pode estar no primeiro parâmetro, no segundo, no terceiro, como subdomínio ou como um diretório. Eu só não testei, eu acho que dá ruim, se você tentar usar ela 2 vezes. Você tem que fazer o fuzz de cada parâmetro um por um. E aqui, por exemplo, eu passo um pequeno dicionário de palavras que eu quero usar no meu fuzz para usar dentro da parte aqui que ele vai fazendo esse fuzzing do parâmetro. Como nós vimos, você pode criar um arquivo de texto, né? Porque o que manda muito em enumeração de subdomínio, de parâmetros, é o word list que você tem. Então, você pode trocar por aquela forma de ler o arquivo, que eu mostrei no primeiro slide de código, de vez colocar essa lista aqui. E aí você pode ter esses scripts prontos na tua máquina, na nuvem, em algum lugar, no teu celular, e quando for necessário, você acaba usando eles para o seu dia a dia. Aqui está uma implementação bem simples de um port scanner usando o Netcat. Então, o que eu faço aqui? Eu declaro o site aqui, né, do Nmap, que tem aquele subdomínio que a gente consegue enumerar de forma legal, né, juridicamente falando. E você pode passar ele como, aqui no caso eu passei como uma variável, mas você pode passar como um argumento no command line, como eu já mostrei. E aqui ele faz um for nas portas. Aqui no caso, eu coloquei todas as portas, mas você pode colocar portas específicas, você pode colocar para receber isso como argumento do command line, para buscar portas específicas, como 22, 80, 443 e por aí vai. E aí o Netcat, o Netcat, esse parâmetro W, eu estou falando que ele espera só 1 segundo, né? O timeout dele é 1 segundo. Então, se você tiver com uma porta fechada, ele vai dar timeout, mas ele não vai dar aquele bloco no script, então o script continua rodando. E aqui eu usei uma coisa nova, que é o operador ternário, que assim, esses 2 Zs comerciais, o que ele faz? Ele roda esse eco se o parâmetro anterior for true. Então, por exemplo, se a porta estiver aberta, ele roda essa parte que fala que a porta está aberta. E esses 2 pipes quer dizer ou. Então, se true, roda o primeiro parâmetro, se false, roda o segundo. Isso é muito comum em programação e o Bash também aceita isso. Aqui é um trickzinho que eu aprendi, que é como é que você cria um segundo usuário root numa máquina? Você pode usar esse user add para criar um segundo usuário root, rodando o shell, né?
com o password que você quiser, você muda aqui your pass para qualquer password que você quiser, que aí você cria esse segundo usuário root na máquina. Tem uma outra forma que é injetar direto no PSWD, mas pode ser que dê ruim se o CIEM, a equipe, estiver monitorando os arquivos, né? Estiver olhando quando os arquivos mudar alguma coisa, pode ser que dá ruim. Dessa forma é um pouco mais stealth. E aqui é um exemplo de como você consegue exfiltrar dados usando o Ruiz. Então, o atacante, ele roda o Netcat na máquina dele, esperando numa porta específica, e ele vai fazer o decode de um base 64. Já na máquina da vítima, você roda o Ruiz, passando esses parâmetros, usando um pipe de base 64. Então, o Ruiz, na verdade, é só para você utilizar o protocolo, que, na verdade, você vai dar cat num arquivo, que, no caso, é o PASWD, vai encodar ele em base 64, como a Thali falou na palestra anterior dela, né, que é um encode, não é uma criptografia, e vai mandar usando o protocolo Ruiz. Tem uma variação que eu gosto mais, que ao invés de você usar o Ruiz, você usar o DNS. Porque em muitos lugares você tem muita porta bloqueada, mas a porta de DNS você geralmente tem aberta. E aí você usa o Netcat passando o parâmetro "-u" para ouvir em UDP e não em TCP. Bem, o que eu tinha para falar era basicamente isso, né? Espero que isso crie uma curiosidade em vocês de como implementar algumas coisas, programação em si, né? Como é que a gente pode ter algumas ferramentas, como é que funcionam algumas ferramentas, como é que funcionam algumas coisas, e como a gente consegue implementar isso direto no Linux, né? Direto no Shell, direto no Bash, sem depender de ferramentas externas. Porque, como eu falei, se você estiver num ambiente muito restritivo durante um pentest, um bug bounty, pode ser que você não consiga fazer isso de uma forma como você gostaria, com algumas ferramentas de outras pessoas. Algumas ferramentas você tem que baixar do GitHub, por exemplo, e compilar na máquina alvo que você está atacando. O que eu tinha para falar é basicamente isso. Essa apresentação está no Speaker Deck, para quem quiser já. Aqui tá as minhas redes sociais, né? Tanto Twitter, Instagram e Telegram é GutenHC. E no GitHub e no Speaker Deck é /Guten. Espero que tenha gostado. E é isso. Gutei, foi maravilhoso. Eu adorei. Obrigado. Bondade sua. Não, é sério. Para quem curte umas linhas de comando e manja pouco de programação, é um bom começo. Ali você olha para aquela tela preta e fala: agora eu não estou mais com cara de tacho, eu sei para onde ir, parece bom. Eu gosto de sempre bater nessa tecla, que assim, eu acho que todo mundo deveria saber um pouco de programação, mesmo que não seja da área de TI, né? Que te força a pensar de uma forma diferente, você tem um pensamento mais analítico, você começa a pensar de uma forma diferente. E se você está na área de TI, por exemplo, principalmente na parte de segurança, cara, você deveria estar programando alguma coisa, assim, um mínimo, pelo menos JavaScript, começando a dar seus primeiros passos ali em Bash, e se você já está mais avançado, um pouco ali de JavaScript, para explorar ali do lado client-side, né? Hoje em dia você tem muita aplicação com essa possibilidade do JavaScript para explorar a GraphQL, para explorar alguma API REST. Então, cara, você só tem a ganhar indo para o mundo da programação. Maravilhoso, sensacional. Guten, quero agradecer muito você ter saído da caverna para vir aqui palestrar com a gente. Foi uma honra. Foi uma honra, assim, não tô nem sabendo lidar. Muito obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo, compartilhado seu conhecimento com a galera, né? O Star CTF está sempre de portas abertas para recebê-lo. Sempre que precisar, estamos aí. Tchau, Guten. Até a próxima.